Amigos, eu vou explicar para vocês por que é muito difícil o Renato sair do Grêmio. Embora haja o desejo de muitos torcedores, outros entendem que ele deva permanecer, a direção já tem um acerto verbal com o treinador. Até 2022 esse acerto existe entre ele e o presidente Romildo Bolzan. Para o Renato sair do Grêmio somente se for mal na Copa do Brasil. Aí existe essa possibilidade, não estou assegurando. Mas o envolvimento do Renato com o Grêmio é muito grande. E para se tirar, para que ele saia do Grêmio, são necessários alguns ingredientes importantes. Não é somente o dinheiro. Prestem atenção na explicação que eu vou passar. Prestem atenção nos exemplos que eu vou passar. Antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido. Venha para cá. Ativa o sininho, te inscreve no canal, traz a tua opinião, envia o teu comentário, interage conosco, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Pois olha, a questão do Renato sair do Grêmio é uma questão delicada, é uma questão em que é necessário entender muito bem como funciona esta engrenagem. O comando do Grêmio é do presidente Romildo Bolzan Júnior, que na área do futebol não faz nada sem se aconselhar com o Renato e, por vezes, pede ao Renato o que deve fazer. E na maioria das vezes é assim, é o Renato quem dá as cartas e joga de mão no departamento de futebol do Grêmio. Mas não é isso que faz a permanência do Renato. Se enganam os que imaginam que seja somente isso. É que o Renato acredita no presidente. O presidente nunca rompeu a palavra com o Renato, até o presente momento, pelo menos. E isto faz do Renato um fator importante, decisivo, porque o Renato é um camarada movido a credibilidade, confiança, sentimento. E o dinheiro, incrivelmente, o dinheiro para o Renato até faz diferença, mas não é tão fundamental quanto para a maioria das pessoas. Observem os exemplos que eu vou dar para vocês. O Renato ajuda pessoas individualmente, não conta para ninguém. As pessoas que são ajudadas é que vão lá contar. O Renato, quando alguém lhe conta que alguém está com um problema, que teve um carro roubado, como foi aquela vez daquele motorista do setor de apoio do Grêmio e do Internacional, ele foi lá e deu o carro pro cara. O Renato é assim. O Renato ajuda os seus amigos ex-atletas que estão em dificuldade, ele vai lá e ajuda os camaradas. Ele ajuda a instituição de caridade também, e ele não conta. São os outros que contam o que eles... Ele faz apostas com os seus jogadores. Chega lá e diz, olha, eu vou te dar em dinheiro, e dá em dinheiro. Ele não é um homem apegado ao dinheiro. Claro que ele gosta, como todo mundo gosta, mas ele não é avarento. É uma diferença fundamental entre esta posição e qualquer uma outra. Veja que o Renato, por exemplo, quando foi procurado há 2 anos pelo Flamengo, ele acertou com o Renato, com o Flamengo, as bases. Ele disse, olha, me serve essa proposta, sim, agora não podem divulgar antes de eu autorizar. Aí ele fez um teste de confiança com a direção do Flamengo. E a direção do Flamengo deixou a informação vazar. E ela vazou no Rio e, consequentemente, vazou em Porto Alegre. E imediatamente o Renato cancelou a negociação, que era superior financeiramente ao que o Grêmio oferecia, mas ele cancelou a negociação e não quis mais. Permaneceu no Grêmio. Por quê? Porque foi violada a confiança entre as partes em um negócio. Quando este sentimento, que o Renato dá muito valor e é fidelíssimo a ele, diz, olha, eu fico presidente, ele vai ficar, ele ficará, independe do desejo de terceiros. E é isto que ocorre hoje. O Renato, pode o Galo chegar em Porto Alegre com um caminhão de dinheiro. Se não houver a afinidade desejada, se não houver a cumplicidade desejada, se não houver o desentendimento com o presidente do Grêmio, ele não sai do Grêmio. São fatores, são detalhes importantes. O presidente do Grêmio, inclusive, compra brigas políticas no clube para se manter fidelíssimo ao Renato. E isso tem valor e o Renato sabe. Então são paradigmas muito difíceis de serem quebrados. Por isso eu digo para vocês, é muito difícil o Renato sair do Grêmio. Somente uma derrota na Copa do Brasil, e ela é possível, claro que é, tem 50% para ganhar e 50% para perder, e dependendo de como for essa derrota, o Renato sairá do Grêmio. Em princípio, acho muito difícil a saída de Renato do Grêmio. Um abraço.